Saudações, caros e caras! Aqui Preto Melk mais uma vez, trocando uma ideia com vocês, trazendo sempre aquele entretenimento, informação, muita coisa boa e hoje, mais uma vez, com um convidado mais do que especial. Lembrando, né? O antigo Papo de Preto para Preto, em novo formato, agora é Pode Mesmo! Vamos lá! Fogo, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo. Ideia de mil grau, no sol ou no sereno. Pode mesmo. O que tá na voz, o sistema tá tremendo. Pode mesmo. E aí, família? Estamos aí e começando a nossa jornada de trazer sempre as pessoas que fazem a diferença aqui em Sorocaba, que tem uma história de vida legal, que potencializar outras pessoas, que conseguem contribuir com o que tem de melhor, que é compartilhar o conhecimento, as vivências. E hoje a gente trazendo alguém que dentro do esporte, da educação, recreação, da música, fez isso aqui em Sorocaba, faz isso em Sorocaba e tem muita coisa para estar compartilhando com a gente hoje. Meu amigo, professor José Renato Salia, satisfação, irmãozão. Seja bem-vindo ao Pode Mesmo. Satisfação toda minha, Melk. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando com todos os amigos e amigas aí. Seja bem-vindo. Fico muito feliz, cara, de você conseguir disponibilizar esse tempo. A gente sabe que você é correria, que é aquele, né, teoria, estamos colocando na prática sempre, né, fazendo a diferença. E eu gostaria muito, cara, de poder compartilhar com as pessoas aquilo que durante muito tempo aí a gente vem conversando, vem falando, né? Sim. Você é um cara que começou na música, certo? Já tem um tempinho, teve uma caminhada legal, mas o esporte foi a sua ferramenta que você conseguiu fazer várias situações diferenciadas, né? Então assim, Renatão, para quem não te conhece, para quem não tem uma proximidade com você, faz aquele release virtual para as pessoas, contando um pouco de você e como é que você saiu da música para a questão do esporte, e aí como é que você lida com essas duas ações ainda hoje. Então, na verdade, assim, eu iniciei no esporte, depois fui para a música e retornei ao esporte, mas sempre os dois andando juntos, né? Porque são duas coisas que eu adoro muito, gosto muito de música. Esporte, então, nem se fala, né? É a minha vida, meu trabalho. Mas é assim, eu vou falando e você vai me orientando, se eu estender muito, né? Não, aqui eu nasci numa cidade chamada Guararapes, né? Que é interior de São Paulo, ao lado de Araçatuba, uns 30, 40 mil habitantes, uma cidadezinha maravilhosa, adoro, sempre estou indo para lá, minha família toda é de lá, né? Grande parte da família. E aí depois eu me mudei para Mirandópolis, que também é pertinho ali, perto de Andradina também, né? Em direção ao Mato Grosso do Sul ali. E lá em Mirandópolis eu conheci o voleibol. Antes, porém, nós morávamos em Oswaldo Cruz, que é Alta Paulista. Comecei a jogar basquetebol lá, foi o meu primeiro esporte, com 9 anos. Basquetebol, até o Vendramini, falecido Vendramini, que foi técnico da seleção brasileira, feminina, né? Sim. Foi meu professor e técnico lá em Oswaldo bacana, Cruz, né? Clube das Bandeiras. E, bom, meus pais tinham uma loja lá de roupas, né? O Leão das Roupas. E aí, de lá, a gente foi para Mirandópolis, com uma loja também, né? E foi lá que eu conheci o voleibol, porque eu cheguei na escola e não tinha o basquete. Não estava ali, né? Tinha uma turma de treinamento ali. E eu falei, então vai o voleibol mesmo. Aí comecei a jogar voleibol com o professor Antônio Roberto Fumagari, que é um paizão para mim, um pai, um amigo, um irmão. Foi sua referência dentro desse processo de construção, sim. Né? Até hoje, ele é diretor da Faculdade de Educação Física lá de Andradina, né? Que foi a faculdade que eu vinha a me formar depois. Bacana. Enfim, aí eu comecei com vôlei, depois, 2 anos após o início do voleibol, já fui para Santo André, na Pirelli. Fiz um teste lá no Infanto Juvenil da Pirelli, né? Isso mais ou menos que ano, você lembra? Foi em 83. Que a Pirelli era referência no voleibol. Era Pirelli e Atlântica Boa Vista do Rio, né? Eram as duas melhores equipes do Brasil, base da seleção, total. E fiquei então 1 ano jogando lá na Pirelli, no Infanto, e dali já recebi o convite para retornar, em 84, para retornar a Mirandópolis com bolsa de estudo na Faculdade de Educação Física, trabalhando na Prefeitura de Mirandópolis. Esse meu amigo aí, o professor Antônio Roberto Fumagalli, fez o convite, eu de pronto aceitei, porque realmente eu pensava assim,
para jogar no adulto da Pirelli, não dava. A concorrência era muito, né? lá em cima, exatamente. né? Então eu falei, não, então eu vou seguir lá o caminho do estudo, mas também vou continuar jogando, porque a proposta era essa, jogar por Mirandópolis, né? E aí retornei a Mirandópolis, fiz a faculdade de Andradina, jogando, disputando o Campeonato Paulista por Mirandópolis. E aí seguindo, só que eu permaneci lá 4 anos. Depois eu fiz especialização em voleibol na USP, né, em 88, viajava toda semana, né, o que eu ganhava da prefeitura era para pagar. Na logística. Sim, e fiz a especialização em vôlei na USP, isso em 88 eu concluí. 89 me mudei para Campinas, com a proposta de trabalhar nos 2 melhores clubes lá de Campinas, a Fonte São Paulo e a Sociedade Hípica de Nesse meio tempo, o meu irmão já era músico da banda do Chitãozinho e Chororó, né? Já era profissional da Já era da banda, já há uns 5 anos que ele já estava. Aliás, a proposta também, o convite veio muito dele, porque minha família toda já estava lá, né? Porque minha família foi antes para Campinas e eu permaneci em Mirandópolis. Ficou em Mirandópolis, Exato, o pessoal veio primeiro. Exato, tinha uma república ali de atletas e eu fiquei... Mas aí achei interessante, porque eu ia poder aplicar o que eu estava estudando, e nos clubes, e ao mesmo tempo estaria perto ali do meu irmão, que a veia musical ainda estava lá, né, latente, não tinha sido desenvolvida ainda, mas aí, estando perto dele, eu comecei a perceber a música. Começou a... Exato, e ali foi o divisor de águas. Ali, o meu irmão, ele me indicou um empresário de um cantor chamado Marcelo Aguiar, né? Que depois veio a ser vereador, deputado estadual, deputado federal e cantor gospel. Hoje ele é cantor gospel, canta muito, só que na época era sertanejo. Conversei com o empresário e eu tive a atribuição de montar a banda. Nesse tempo eu continuei estudando música. Quando eu ia para São Paulo fazer a pós-graduação, eu comecei a estudar contrabaixo lá, no Zimbo Trio. Chama CLAN, né? Centro Livre de Aprendizagem Musical. Do Zimbo Trio, jazz, tal, bossa nova. E ali eu me desenvolvi bem, graças a Deus. Mas comecei da forma correta, por música, leitura, tal, né? Teoria musical. Então, lá em Campinas, em contato com esse empresário, o Hélio Batista, que é o empresário do Marcelo, eu montei a banda. E aí, montei a banda. Já tinha uns contatos com alguns amigos, né? Montamos a banda, e uma banda com baixo, bateria, teclado e guitarra. E saímos para o Brasil aí tocar. Caraca. Deixei um pouquinho de lado temporariamente a educação física. Na verdade, eu não achava que fosse voltar mais. Mas a gente tocava o Brasil inteiro, né? Fazia turnês e tal. E era muita viagem, porque o Marcelo Aguiar, nesse momento, ele estava, né, com... E aí nós ficamos 3 anos tocando. E nesse tempo, em 92, conheci minha atual esposa, graças a Deus, Mariusa, né? E aí eu comecei a tirar um pé um pouquinho, porque aí, logo na sequência, ela ficou grávida, né? Veio o nascimento da minha filha no final de 92. Eu viajava muito, ficava muito ausente. Sim, distante da família, né, cara? Sim. E olha que coincidência, Mel. E aí, em 93, surgiu o concurso da Prefeitura de Sorocaba, de técnico de esportes. E eu já tinha especialidade em voleibol, né? Já tinha um currículo bom. Prestei o concurso, passei. Tô até hoje. Caramba, cara. Foi para poder sair da música, você já estava com uma nova carreira já pré-estabelecida. Porque eu comecei a perceber que, embora a gente tenha esse gosto musical de tocar, né? Essa ideologia de tocar, de ser músico, mas, infelizmente, não sei se hoje, mas na época também era muito difícil, né? Se manter só com música. Eu não tinha um seguro de vida, não tinha, né, uma estabilidade nenhuma, né? Não era registrado. E eu comecei a pensar mais em mim e na família. Pensar, né? no futuro, né? No futuro. O momento dava conta, mas também não era garantido, né? Exatamente. Havia a possibilidade de qualquer problema. Imagina na estrada, como a gente viajava, sem um seguro de vida, né? Eu já casado com a minha filhinha. E aí surgiu o concurso, não pensei 2 vezes. Passei, estou há 33 anos na prefeitura já. Caramba, e praticamente 33 de prefeitura, 34 mais ou menos de casamento? Quanto tempo de casado já? 34, exatamente, porque nós nos conhecemos em comecinho de 92, né? Minha filha nasceu 18 de novembro de 92, e aí em 93, 1 de julho de 93, entrei na prefeitura. Caramba. A princípio um caráter temporário, que era CLT, foram 2 anos. Aí, efetivo, estatutário, 1 de 1 de 95.
Caramba, cara. Poxa, E aí ainda deu para conciliar alguns shows no início, né? no começo você De conseguiu fazer 93, em julho, agosto, mas aí batia, né? Show. São duas situações que você tem que se dedicar plenamente, né? Total. Fica difícil. E essa é a Fica questão no Brasil, viver da música é algo que Sim. é muito difícil, né? Por mais que você seja bom naquilo que você faz, por mais que você sinta o gostinho do glamour de poder viajar e tudo mais, chega um determinado momento que você fala, pô, existem algumas questões aí que estão me limitando, né? E às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, né? Essa é a parte triste que se tem. Parte triste. E havia muitos programas também de TV. Então, a gente, se puxar, eu tocando com o Serginho Grossman no Altas Horas, né? Na época, não, na época era programa livre. Sim. Que acho que foi Era no SBT, SBT, foi o início do Serginho Grossman, né? Até tem esse vídeo no YouTube aí. Esqueci até de passar para você, depois se quiser anexar o link lá. E tem da Inesita Barroso, não sei se saudosa Inesita Barroso, né? Da Que TV vem a Cultura, né? sertanejo. Tem 3, 4 vídeos da Inesita Barroso. Então tem uma história aí Que também. coisa fantástica, né, cara? E deu para conciliar no começo, mas depois aí começou a prejudicar o meu trabalho aqui. Sim. E é um período que você tem decidi. que né, se enraizar também. Você porque tem que... o Marcelo estava na ascensão e ele é muito bom. Ele tem uma tessitura de voz assim muito boa. Tanto é que ele tem músicas do Zezé de Camargo e Luciano, as músicas de sucesso dele, né? Sim. Tudo do Zezé de Camargo. E ele partiu pro gospel, mas assim, no sertanejo ele teria um sucesso. Sim. Deixou o nome registrado na história do E a sertanejo, gente né? estava em ascensão, né? Então eu falei, não vai dar para conciliar os dois. Mas você deixou de ser o músico, o artista, mas se tornou uma grande referência, porque no voleibol de Sorocaba, a sua história também faz, né, é uma história muito bonita e que deixou vários aprendizados, deixou referências, né, para o pessoal. E como é que foi esse seu trabalho dentro de Sorocaba com a questão do voleibol? Que você não estava mais como atleta, né, mas tinha sua especialização. Mas você fez a diferença, né, cara? Tem um período de Sorocaba que né, manchete direto, muita coisa acontecendo. Sim. Como é que foi essa caminhada dentro do voleibol de Sorocaba? Então, aí eu assumi, né, entrei em exercício na prefeitura em 1/1 de 95. Nessa época nós tínhamos a saudosa equipe do Leite Moça, né? Leite Nestlé depois, e ficou, se eu não me engano, até 97, se eu não me engano. Então, eu não assumi, embora já tivesse a especialização em voleibol, mas já havia uma equipe, né? Já havia toda, né, a comissão técnica ali instalada e era simplesmente campeão mundial, né? A Leite Moça, nossa história. E foi muita responsabilidade, porque... Então eu fiquei em centros esportivos trabalhando no antigo CSU, que hoje é o... Parque dos Espanhóis? Parque dos Espanhóis, exatamente. Antigo CSU, dei aula até de natação, hidroginástica ali, tinha uma piscina pública, que é um sonho até hoje. E então, que fiquei trabalhando em centros esportivos. Dali eu fui para o Simos, fiquei até 2002. Sim. E assumi o voleibol depois que o Leite Moça, Leites Nestlé... Acabou o contrato com a cidade, exatamente, né? Foi para Jundiaí. E aí precisaria ter alguém para assumir o voleibol. Sim. Eu acho que tinha Marcelo Lemos, antes ele tinha assumido a equipe, mas depois deixou, não comandou mais a equipe. E me convidaram, né? A Secretaria de Esportes me convidou para assumir o voleibol. E aí então eu aceitei, né? Com algumas condições assim de ambas as partes, porque você dirigir uma equipe... Não é tão simples, né? Você tem que... Não, a responsabilidade, até pelo histórico que já se tinha, né? A cobrança seria... Exatamente, né? E é uma equipe representativa, que disputava jogos regionais, abertos, e a gente levava o nome, como até hoje, leva o nome de Sorocaba, né? E esse retrospecto do Leite Moça pesava muito, né? Embora nunca houve essa cobrança, essa comparação, porque... né, são diferentes, né? Pontos diferentes, né? Então, assumi a equipe em 2003... Fiquei até 2009, né? E graças a Deus fomos 3 vezes campeões dos Jogos Regionais, 2 vezes vice e uma medalha de bronze. E um vice-campeonato, não, em terceiro lugar, Jogos Abertos do Interior, que é a maior competição da América Latina. Com uma equipe, assim, basicamente sub-21, né? Não tinha... Só o primeiro ano que eu tentei ir no adulto, já vi que ia ser mais complicado. Aí já partimos para o sub-21.
E aí montamos toda uma estrutura, né, de casa de atleta, porque nós tínhamos umas 3, no máximo 4 atletas para reforçar a equipe, né, porque tinha muita dificuldade de ter uma equipe altamente competitiva só com atletas daqui. Porque a gente precisaria ter, até é possível isso, mas você tem que ter uma base muito grande, muitos núcleos de formação, né, instalados na cidade. Nós não tínhamos isso, nós tínhamos alguns centros esportivos que desenvolviam voleibol, que já foi um grande passo para isso. Então é isso, eu acho que foi importante, né, a minha passagem, e o que eu pude fazer pelas atletas, tentei fazer, nós tentamos fazer, com bolsas de estudo da Academia de Ensino Superior, do Colégio Objetivo. Bacana. Né, e já era patrocinador do masculino, né? Mas eu pensava, não custa pedir, né? O não eu já tenho. E o professor Oscar, que é o diretor, né, da faculdade, ele deu as bolsas, deu o uniforme, deu tudo certo, graças a Deus. Pô, que bacana, cara, que bacana. Uma questão que eu vou te falar mais um pouco fora do conceito da sua história, mas para analisar o que eu vejo hoje do lado de fora, né? Eu, durante um bom tempo, pratiquei o basquetebol, né? E sempre achei e acredito até hoje, que o esporte em si, principalmente os esportes coletivos, eles moldam também o ser humano de forma positiva, de respeito ao próximo, de respeitar os limites do outro, ter aquela questão que o adversário não é inimigo, a gente acaba, né? Isso eu sempre achei muito bacana. O voleibol, ele tem um período que a gente passava nas ruas, assim, o pessoal esticando as cordas na rua jogando vôlei, o pessoal brincando em tudo que era canto e tal. E há um certo tempo eu não vejo mais essa movimentação. Mas da mesma forma que, assim, eu tô vendo né, o futebol também, que era os moleques que jogavam no barrão, nas ruas, a gente tá perdendo, de certa forma, o incentivo aos esportes de forma geral. Né? A gente tá narrando um pouco de Sorocaba, mas em alguns outros lugares. Do voleibol em si, que você que vivenciou, né, toda essa questão e tem um amor até hoje pela questão do esporte, o que você acha que está inibindo o desenvolvimento desse segmento, não somente dentro da cidade, mas estou falando de forma geral? E se você acredita que essa motivação, ela infelizmente, ela é muito linkada ao que a seleção brasileira traz, tipo, a seleção é campeã, o pessoal se movimenta e faz acontecer. Porque antigamente os olhos eram somente para o futebol no Brasil, né? Isso foi mudando aos poucos. Mas hoje eu vejo também com dificuldade, até o próprio futebol, de ter esse carinho, né, de forma geral. Você consegue analisar isso, do que impactou para diminuir essa prática de esporte no Brasil assim? Ou eu, de repente, estou sendo muito exagerado e falo, não, até existe. É que o que eu via de campo de futebol pelos cantos, eu vejo de escolinhas de futebol particulares. Aí acaba, né, limitando. Sim. O que você acha que pode ser isso, cara? Então, Mel, que eu sempre fico me questionando com relação a isso, né? Eu acho que no meu caso, assim, eu fui muito inspirado pelo meu professor, né? Ele tinha uma referência que tinha trazia... uma referência boa, que ele conseguia passar esses sonhos, despertar o sonho na criança. Tanto é que eu fiquei 2 anos, já saí de lá e fui sonhar. Sim, já foi voar, e fui voar. Eu falei, criou asa, né? Sim. E nem sabia que eu ia passar no teste. Falei, eu vou e acabou. Se não der certo, eu volto, né? Eu acho que hoje em dia o jovem precisa disso, né? Precisa sonhar, precisa ter... Porque, assim, o exemplo do alto nível continua, melhorou, né? A equipe de vôlei se mantém no topo, o feminino melhorou. Sim. Então não falta isso. O que falta são iniciativas particulares de algum professor, como nós fazemos lá no CEL, de levar um cardápio mais diferenciado para as crianças, entendeu? Porque hoje em dia, se deixar, eles vão ficar só o quê? Celular cada vez mais. Então, joguinhos, celular. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu me sinto responsável por isso. Eu sou educador e eu preciso oferecer algo diferente para essa criançada. É o que nós temos... meu companheiro de trabalho lá é o que a gente está tentando fazer lá no CEL das Artes. Eu acho que é isso. Também não tiro... não coloco a culpa nos profissionais de educação, porque também eu sei que os governos poderiam estimular um pouco mais. Isso a nível municipal, estadual e federal. Exatamente, né? Tinha que ter, lógico, você tem que ter uma linha, né? Sim. Desde cima ali do federal, descendo para o estadual e chegar aqui no municipal. Porque chega um ponto também que vai ficando mais raro, né? Vai ficando escasso os profissionais com essa coisa
de querer só, né? Só, não adianta, tem que ter um apoio, né? Não dá. Nem só de amor dá para exatamente. fazer acontecer. Eu tô te falando isso porque a gente já está na parceria desde 2017, 2017, né? E quantas histórias bonitas a gente viu acontecendo, Nossa, quantas coisas a gente participou para fazer acontecer, certeza. mas também de algumas histórias tristes que a gente acaba acompanhando, né? E aí a gente vê que demorou um bom tempo para a gente conseguir fazer com que as pessoas olhassem para o espaço, né, que é no coração da quebrada, compreendesse da importância que é, e hoje todo mundo fala, né, que tem a Julica, que é campeã mundial lá no vôlei, no patins e tudo mais, mas teve outras pessoas antes dela que estavam, não tiveram a mesma oportunidade, não tiveram o mesmo incentivo, né? Porque ali foi resiliência. Tem o professor Roger lá que faz com que a molecada, né? Sim. Mas várias molecadas passaram por ali, tinha condições e acabaram não conseguindo porque existe a questão social que se pesa. A gente no basquete, você trouxe uns 2 ou 3 projetos fantásticos lá para dentro do Céu das Artes, né? Sim. E acabou não dando muito certo. Coisas que a gente já tinha previsto, mas que dentro alertamos, né? Mas os olhares de fora acabam não é só o olhar, né, cara? Às vezes o ouvido também podia parar para ouvir, né? Os sentimentos, né? Cara, tem que ter essa empatia, porque a intenção nunca é boicotar nada. Claro pelo contrário, mas agregar. Exatamente, trazer para agregar e falar, mas tem uns caminhos aí que a gente tem que seguir porque é um outro ritmo. Sim. E eu falo porque assim, no basquete hoje, pô, eu fico feliz de ver a movimentação no basquete lá, né? A gente sai de lá, molecada, tal. Vôlei de praia, cara. Você viu o vôlei de praia? Pô, cara, recém-inaugurada a quadra, que inclusive tem, né, uma competição, foi uma já recentemente, com as meninas, vai ter uma próxima, e agora dos meninos. do masculino, 15 14 duplas inscritas já. Entendeu? E, pô, você um espaço uma quadra que estava um local ocioso, né? Ali, a gente conseguiu ali movimentar graças à administração. Não tem o que reclamar. A quadra ali, eu lembro que o pessoal deixava cavalo, cachorro, né, ali. Porque nós ainda colocamos a plaquinha ali, proibida a entrada de animais, e né? O pessoal não entendia, não, então deixa aí. Você via 4, 5 cavalos lá dentro. Então, assim, é uma situação que mesmo na nossa... Que eu falo que é resiliência, não é teimosia, né? Na nossa resiliência. A gente... Falou pra minha esposa isso aí. Ela falou, você é teimoso. Eu falei, não, resiliente. É isso. Mas é a forma de fazer as coisas determinado, eu falo. Pô, e além de tudo, nós temos essa determinação e assim, a história do que era o espaço em 2017 é muito diferente do que é hoje. Isso que dá prazer, né? Certo? Sim. A gente... claro que teve um caminho trilhado ali, muito bom também, com quem já veio, né? Sim. Mas é gratificante olhar o... Foi um espaço que as pessoas que abraçaram, 90% das pessoas que abraçaram lá, abraçaram por amor, certo? Ali era um grande desafio. Mas a gente pega como exemplo, porque a gente vê... A gente fala da referência do que acontece no patins, mas a gente tem as aulas de skate que são fantásticas. Nossa. O boxe que se tinha lá era de alto nível. O boxe lá não deixa nenhuma academia particular. Era fantástico. Um projeto bacana. Muito bacana. A gente tem jiu-jitsu lá, né? Que são 3 professores de jiu-jitsu lá hoje? São 2, né? 2. Que fazem a diferença. E 2 de karatê. 2 de karatê. Aí a gente tem o pessoal da capoeira. A gente tem as aulas de dança, balé. O balé, tem a zumba, né? E sem falar das atividades que vocês programam lá com a melhor idade lá, que são fantásticos. Então, assim, muita coisa que as pessoas não acreditavam acabou acontecendo porque foi, né, nessa questão de resiliência. E aí a gente vê vários talentos que estão ali que a gente fala, poxa, como é que a gente vai conseguir fazer com que, né, que essa molecada não se desvie? Porque assim, ao mesmo tempo que tem, né, o incentivo, existe uma realidade no entorno que a gente sabe que é bem complexa, né? E aí a gente sabe que os atrativos que nós temos, às vezes, não vai reverberar como outros atrativos. Então essa é a questão que eu falo para ti, que eu fico preocupado, porque ali a gente tem até um problema do excesso de confiança, que a gente vê as criançadinhas lá, né, 4, 5 anos andando lá, porque a gente se tornou uma rede de apoio da comunidade, que confia na gente e tudo mais e tal. Mas a gente precisava ter uma não vou falar qualidade, mas que a gente pudesse ampliar esse acolhimento. E da mesma forma que é feito ali, os outros bairros que têm essa vulnerabilidade também mereciam ter algo exatamente que pudesse fazer isso. Então, assim, a gente tem um material humano muito forte.
E se as pessoas parassem um pouquinho para olhar e tal, porque né, a crítica sempre vai ter, mas olhar que também tem um diferencial ali que a gente poderia estar potencializando, né? Com certeza. E eu falo, pô, eu fico muito feliz que é uma parceria que a gente já tem há um bom tempo. Da compreensão, né, das pessoas que vão lá. Pô, no último, o secretário, né, de esporte estava lá, sim, né, domingo, que era algo que sempre não acontecia com facilidade, né, cara? Então, a gente pode fazer as críticas, mas a gente também tem que parabenizar quando as coisas estão acontecendo de verdade, né? Os eventos, né, os jogos escolares, Poxa, começou foi com o fantástico. Estado, né, as competições de xadrez e damas foram realizadas recentemente, no primeiro semestre lá, xadrez e damas dos Jogos Escolares do Estado, e na sequência já veio os Jogos Municipais, que é o GES. Exato, exato. E assim, a parceria com o Clube do Xadrez, né? Clube de xadrez, total. Poxa, já há 3 anos que nós fazemos, né? Acho que Você lembra quantas pessoas foi no último torneio, mais ou menos? Quantos participaram? aproximadamente quase 100. Você entendeu? A gente tá no coração da quebrada, fazendo um torneio de xadrez das 9 da manhã até 1, 2 da tarde, com mais quase 100 pessoas, entendeu? Sim, é muito Para legal. muita gente, isso era impossível, né? E a gente faz por acreditar e saber que se tem. E implantamos as aulas também de Sim, xadrez, porque cara. o bacana é isso, você trazer os projetos, né, meu, e implantar isso no dia a dia, porque não adianta você só realizar o projeto ali, depois daqui 1 ano de novo, 6 meses... Só fazer ser de novo. pontual, vai lá, adoça a boca e sai. Exato, né? porque o que você mantém, ou você desvia Desvia não, você leva a criança para um lado bom. Ela tem o foco, amanhã eu vou ter isso, depois eu vou ter isso. Sim. Né? Você não pode perder o contato ali. É isso. Não é? Sem as sombra aulas. de dúvida. As aulas estão acontecendo. Um abraço aí pro Nissim, pro Flávio, que somam com a gente também. É uma parceria muito bacana que demais. se faz lá. O professor Edson do violão, que, poxa... Nossa, violão. Né? Pô, então, assim, as coisas acontecem. E, pô, eu queria muito que isso pudesse reverberar de outras formas. Norte, Sul, Leste, Oeste, entendeu? Mas a gente sabe que É o caminho, viu? Que eu entendo que é o caminho. Se a gente quer levar um caminho melhor para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o idoso, para o adulto, né? Porque vamos falar de adulto e idoso. Tem que manter a atividade física, né? Senão vai perdendo músculo, vai... essa ficando parte eu com entendo bem. Não é? Agora, se você é uma criança ativa, aí já estamos entrando na questão de saúde, né? Sim. Se uma criança ativa, a tendência é ela ser um adulto ativo, um idoso ativo. Sim. Para evitar a perda de massa muscular, né? Que após os 30 anos você perde quase que 1% ao ano. Então você imagina, vai chegar num ponto de 60, 70 anos, uma pessoa que nunca fez nada, não tem autonomia para nada, não consegue levar uma sacola de mercado, não consegue sentar num vaso sanitário. Não, é triste, cara, mas é uma realidade muito forte. Eu brincando assim, foi divertido. Eu sempre fui muito ativo e fiquei muito relaxado em pouco tempo e eu estou sofrendo com isso. Sim. E aí você começa a tentar compreender, né? Não de forma egoísta, não Sim. estou pensando em mim. Mas outro dia eu estava conversando com o pessoal. O Brasil, acho que na década de 60 aí, a faixa etária média do homem era de 43, 44 anos. Hoje já está chegando em 74. Então, assim, a mudança disso, tanto o pessoal sempre mostra aquela manchete do jornal, né? Senhora idosa de 42 anos, sofre acidente e tal. Poxa, eu tô com 50, né? Então, né, já tinha feito a curva lá. O Brasil vem envelhecendo, né? Nós temos realmente, assim, nós mudamos a relação que se tinha com a questão de idosos, na questão da longevidade, é isso? Longevidade, perdão, obrigado. Não, mas também não é errado, longevidade. O importante é que a comunicação chegue, mas a gente tem que acertar aí. Mas essa questão, a gente não se adequou 100% a isso, não. Porque quem pega transporte coletivo sabe que o transporte coletivo é o inimigo dos idosos, mano, sabe? Tem motoristas que não têm paciência. Exatamente, e os degraus são altos para descer, para subir. Tá descendo devagar da massa. Muitas quedas acontecem assim. Demais, cara. Aqui em Sorocaba, se alguém puder depois fazer o levantamento aí, pesquise, que eu não tô falando à toa. O negócio é muito sério. Muitos acidentes nesse aspecto. Outra situação é que a gente não preparou a cidade, e eu não tô falando só de Sorocaba, certo? Vou pontuar aqui, porque inicialmente o programa é para... Contexto geral, né? Mas você pode replicar na sua cidade aí para quem estiver acompanhando de fora. A cidade não se preparou para acolher os idosos, certo? A gente falou do transporte coletivo, mas acessibilidade em vários aspectos aí, certo? E eu não estou falando nem do processo de inclusão aí, dá da pra questão melhorar de muito, perceber. Sabe que dá. Muita coisa que dá para ser feita assim.
as alternativas de recreação, lazer, de cultura, raramente foi pensado nessa linha, né? Então é essa mudança também do dia a dia que a gente fala, né? Pô, a gente tem que ter um pouco mais de empatia, né, cara? Começar a se colocar um pouco mais no lugar né, dos nossos idosos, porque a gente tá chegando nessa porta, né? Um bom exemplo de referência, eu acho que é o Clube do Idoso. É um núcleo ali muito bom. Inclusive, estive lá nessa semana, onde atividades físicas, esportivas, sociais, né? Bacana. Porque para o idoso, principalmente, é fundamental, né? Os grupos de convivência. Sim. Eu acho que esse modelo tem que ser levado, embora tenha nos centros esportivos, nós tem também, as ginásticas, mas deveria haver, né, mais grupos sociais e outros tipos de atividades, não só a ginástica em si, as atividades físicas, né? Pegar como referência mesmo o Clube do Idoso, como você comentou, e levar para outros bairros. Né? É isso, replicar o que está dando certo. Exatamente. Porque o Clube do Idoso fica na Zona Leste, ali no Pinheiros, ali na pista de bicicross, sabe? Saindo do Aguirre ali, é do Aguirre aí? Não, lá embaixo no... Não tinha do BMX que tinha exatamente ali, sim. certo? Bairro de Pinheiros. Sim, não é tão centralizado, né? Um pouquinho afastado do centro. Não, acho que ali é um dos mais próximos, do centro ali. Sabe a rua da rodoviária ali descendo, que chega lá embaixo no Rio Sorocaba, ali na pista de bicicleta. Eu falo mais pela questão assim, poxa, entendi. Quem tá aqui no Vitória Regia vai ir para lá. Não, né? Então teria que ter algo intermediando. Hoje o Céu das Artes até traz algumas propostas, né? Mas a gente sabe que dá para melhorar, né? Com certeza. Essa questão. Então, você que é um cara que tem um conhecimento muito bacana, né? Não só na questão de saúde mesmo, né, cara? Tem um conhecimento. Você tá com quantos anos hoje, Renatão? Hoje eu estou com 58. Estou estudando ainda. Estou concluindo o mestrado em atividade física e saúde. Mestre, falta pouco, né? Porque isso você leva para a vida inteira, né? Sim. Para você e para as pessoas, porque eu não me vejo parado assim. Estou para aposentar, já poderia estar aposentado, né? Sim. Vou concluir o mestrado primeiro, mas quero desenvolver projetos, levar isso para as pessoas, porque é uma coisa bacana, né? Qualidade de vida é para... Caralho. Para as crianças. Não então, é uma coisa, é uma das coisas que, né, fez com que a gente trouxesse você aqui para a gente estar conversando. Bacana, eu agradeço. O seu pensamento, primeiro, que o conhecimento ele é sempre essencial. Então você não para, né? Tá sempre aprendendo, sempre buscando e tal, sempre compartilhando. Você é um cara que entende dentro do sistema público de muita coisa. Na questão de saúde tem um conhecimento fantástico e está sempre trazendo e compartilhando com as pessoas. E eu sei que como professor você deixou um legado também, muitos alunos aí, muitas pessoas que você conseguiu plantar a sementinha do amor pelo vôlei, pelo esporte, né? Sim. Se tornaram professores também. E dentro do que a gente faz no nosso trabalho, você nunca deixou de acreditar e correr para poder fazer. Né? Então, você tem todo o nosso... Falo no nome do programa, né? No Pod Memo, né? No meu nome do Bruno. A admiração e o respeito que a gente tem por você. Né? E aí você tá ligado. A gente não tá fazendo média não, porque a gente que fala aqui, fala lá. É na dor e no amor, né? É essa mesmo. E a gente e eu vejo, cara, o esforço que você faz para poder fazer as coisas acontecerem. E é um cara que eu acho muito louco. Conversa não faz curva, não. O papo é reto, né? Procuro ser justo, né? Sim, se tiver que falar não, sim. Porque a injustiça, uma hora, ela vem contra, né? Sim. Então a gente procura fazer a coisa correta, né? É claro que às vezes você acha que é o correto, não é. Você corre o risco de errar também. Sim. Mas você tem que... Eu sigo minha intuição, né? Mas isso faz parte do amadurecimento do ser humano, né, cara? Acho que quando o intuito é ajudar o próximo, tudo dá certo, cara. Sim. Você pode errar temporariamente ali, mas depois você pega o outro caminho ali e vai embora. Às vezes, quando e reconhece, isso também é uma virtude, né, cara? É humildade, né? A humildade não é ser o coitadinho, é você saber que você pode melhorar. Isso é ser humilde. Essa é minha, mano. E ficou esse aprendizado aí pra nós. E, Renatão, questão de sonhos, cara. Você é um cara que já realizou muita coisa. Você é um cara que, vou te dar os parabéns, que você tem uma família muito bonita, né? Tem um netinho aí, como é o nome do netinho? João Pedro. Que é um furacãozinho, né? Ele faz, ativo, faz jiu-jitsu, futsal. Tava fazendo natação, deu um tempinho agora. Mas é uma família muito bonita, unida. O pai é atleta, a mãe também gosta, veio do avô. Tá no sangue, né? Tá no sangue mesmo, né? Então, assim, eu fico muito feliz, eu vejo o carinho que você tem pela sua família, nas suas postagens, nos seus comentários e tudo que você faz. E mesmo a preocupação que você tem pela sua família, você estende essa preocupação para as pessoas que estão no seu entorno. Então, isso é muito legal. E em questão de sonhos, irmão,
Porque eu sou o eterno sonhador. Meu apelido antes era Preto Louco Sonhador. Eu também. Aí eu tirei um pouquinho o sonhador e falei, eu tenho que colocar mais o pé no chão, porque... Mas eu acho que a pessoa que não sonha, ela não vive direito, né, irmão? Você não tem propósitos, né? Quando você não almeja fazer a mudança. E não só a mudança para ti, mas para o entorno. Hoje, cara, quais são os seus sonhos? Né? Eu falo que se aposentar no Brasil hoje é um sonho, né? A gente sabe que é complexo, né? Mas uma questão, né, tirando a brincadeira, quais são os seus sonhos hoje, cara? Acho que o meu sonho maior mesmo é o que eu já faço, né? É tentar levar uma proposta para essas crianças aí, sabe? Uma alternativa melhor, um outro caminho, ó, colocar para a possibilidade de seguir um caminho, né? De sonhar, porque eu aprendi a sonhar, graças a Deus, e até hoje, né? Como você diz, eu sonho, tenho sonhos. Então é isso, é continuar mantendo esses projetos esportivos, culturais, música, né? Adoro música. Eu acho que a música também pode chegar, porque o jovem, a criança, adora música, adora esporte. Então eu tive o privilégio de gostar desses dois. E através dessa linguagem que a gente vai chegar na criança, no jovem. Né? É meio disso aí, oferecer propostas melhores, diferenciadas, para que ele nunca se esqueça de que esse é o caminho melhor. E fantástico. É isso. Esse é o meu sonho maior. E bacana, continuar cara, fazendo minha atividade física. É um sonho sendo vivenciado a cada dia, né? Cada dia que é o meu dia a dia mesmo, minha rotina. Bacana. E tem alguma coisa, cara, que você deixou de fazer nessa vida? Você fala, pô, eu queria ter a oportunidade de ter realizado e faltou. Tem alguma coisa que você, de vez em quando... Eu tenho uma... eu fiquei chateado porque eu tive a oportunidade, de repente... fazer algumas peneiras do basquete na época e acabei não indo. Isso é uma coisa que me deixa chateado. Sim, eu sabia sim. que tinha potencial na época, né? Mesmo não tendo tanta altura, tinha potencial. E é uma das coisas que eu falo, poxa, eu queria muito ter experimentado, saber como é que era. Existe alguma questão nesse aspecto aí que você fala, poxa, isso eu queria ter vivenciado? Ou você fala assim, Tô pleno. Não, tô pleno, meu. pô, cara, isso é... Graças a Deus, nossa, só agradeço, porque tudo que eu quis fazer, tentava conseguir, porque eu quis estudar, fazer faculdade. E claro que desse caminho eu tive a ajuda de muita gente, né? Os anjos que apareceram na minha vida aí. E aí a gente foi conseguindo as coisas, mas com esporte, com música. Talvez até ter começado um pouco mais cedo a estudar música, né? Mas não faltou oportunidade, porque meu irmão levava, eu lembro que ele levava... Eu acompanhava ele numa banda lá, né? Sim. Eu ficava pegando os instrumentos de sopro lá, mas isso tinha acho que 9 anos. Depois ele partiu para música também e eu não pude mais viajar com ele. Mas não deixou de vivenciar depois, mas né? a sementinha ficou lá. Sim. Tá vendo como que, né? Ele me levava, cara, essencial. eu aprendi, eu conheci uma outra atividade, falei, rapaz, esse negócio é bom. Mas o esporte estava em primeiro e ficou a sementinha da música ali, né? Que uma hora ou outra chegou. Sim. E assim é o que a gente tem que tentar oferecer para as pessoas. Semente plantada, o fruto será colhido, né? Com Então não certeza. adianta você tentar plantar abacaxi para colher pepino. Então o Sim. que a gente fez de bom, o que a gente fez com aquilo que você falou, determinação, e algo que você disse agora que para mim é uma das coisas que eu coloco como minha filosofia de vida. Quando as pessoas falam assim, isso não estou falando só entre amigos, ou em qualquer momento que as pessoas falam assim, eu consegui, mas consegui sozinho, cheguei até aqui sozinho, ou sozinha. Eu não acredito, irmão. Não existe isso, né? Para mim é impossível, Não cara, existe isso. porque tudo na vida, você vai ter pessoas que vão estar te apoiando, tá na contenção, pessoas que talvez nem apareçam, mas estão te dando Sim, condição de com prosseguir, certeza. né? Às vezes dentro do laço familiar, da rede de amigos, rede de apoio, mas sempre vai ter alguém que vai estar dividindo as burdoaras com você para que você possa prosseguir. Com certeza. Você vê nesse caminho, né? Depois que eu deixei o voleibol, aí a gente teve aquele projeto Via Viva também, né? Pô, foi um projeto fantástico, Fantástico, que né? Que a marcou gente aí. abria, o pessoal fala fechava a avenida, mas na verdade abria a avenida para a população. É o ponto de vista, né, cara? Abria para a população que havia inúmeras atividades ali, criançada, bicicleta. Então ali foi um outro caminho para mim, né? Depois dali
eu passei a ser chefe de seção, divisão de esporte e representação, conheci o secretário Iabico também, que foi um outro pai para mim. Foi um grande parceiro de você. Grande parceiro. Né? Sim. E aí, voltando à questão da sementinha, queria só ressaltar, que é assim, a sementinha é plantada, só que o adubo tem que ser bom também para crescer, né? Sim. E, por exemplo, esse projeto que nós implantamos lá no CEL, o CEL para Todos, que é o projeto lá, foi por meio de uma emenda parlamentar. E nesse aspecto, de onde tem que vir o adubo? Dos governos, né? Estadual, municipal. Graças a uma emenda de um vereador, não sei se pode comentar, não, pode, cara, foi o Hélio Brasileiro, mas assim, o projeto foi mandado para todos, foi enviado para todos. Sim. Ele deu a resposta. E a gente espera realmente esse ano e nos próximos que todos os vereadores apoiem. Possam estar entendendo, compreendendo. Para a gente colocar sementinha na cidade toda. Irmão, eu falo sobre isso e coloquei isso em vários momentos, irmão. O legislativo, ele é para a cidade. Entendeu? Não dá para ser, é fulano dali, beltrano dali, é para a cidade. Outra coisa é compreender que existe essa ferramenta das emendas, que ela consegue dar suporte onde a parte do executivo acaba não estando lá. Sim. Então tem que ser pensada, ela tem que ser direcionada para quem vai chegar e fazer a diferença. E entendeu? É transparente, né? Tem é uma que emenda ser, totalmente transparente. Tem que ser transparente, tem que acontecer. E realmente coisas que vão ser para a comunidade. Né? Para o munícipe em si. Exatamente. Né? Que reverte para a própria administração. Porque um jovem ativo, um adulto ativo, idoso ativo, menos gasto na saúde. Outra é a questão da saúde preventiva, né? Saúde preventiva. Que as pessoas ainda não olham para esse lado, mas a gente precisa compreender. Tem muitos interesses, infelizmente, mas a gente tem que lutar contra isso. Mas é isso, irmão. E lutar de uma maneira... Quem me conhece sabe de um termo que eu uso, que a gente tem que aprender a parar de brigar com a fumaça, tá ligado? E a gente ir onde está o foco do fogo. Enquanto a gente continuar com essa história de ficar batendo de frente e assoprando a fumaça, o fogo vai estar lá queimando e a gente vai estar perdendo muito. Então esse processo coletivo, acreditar que possa fazer a diferença e buscar, que você foi um cara, vou usar o termo teimoso, né? Mas você foi buscar algo que a gente já havia falado, pedido, pulado, salteado e nada e conseguiu. Eu espero que após, né, todo esse processo que a gente passou, outros possam estar olhando dessa forma e também contribuindo. E outra questão é a valorização e o respeito pelo espaço também, que a gente teve um problema muito pesado sobre o vandalismo. Né? Sim. E são coisas que eu falo, mano, quem quebrou aí, amanhã quem tá sem é você. Então, né, pensa bem se vale a pena estar nessa linha, né, cara? E não é... a gente tem que saber zelar o que é nosso. Mas esse processo, cara, da sementinha, de ter pessoas que possam estar fortalecendo, eu falo, é um processo. Certo? E não é de curto prazo. Ele é de médio a longo prazo. Mas não pode deixar de ser feito. Não. Né? Tá regando sempre, né? Adubo água ali, cara. todo dia. E é o que a gente espera, né? Que a cada ano a gente consiga implantar mais projetos como esse, em mais locais, para que mais pessoas possam usufruir. Esse é o objetivo. Sem sombra de dúvida. E a gente sabe que tem potencial para isso, não somente... A gente fala o Céu das Artes porque é onde a gente passa mais tempo da nossa vida. Sim. Né? É lá trabalhando, desenvolvendo e fazendo muita coisa além do que é para nós. Né? Podemos dizer, né, que é uma referência lá, porque a gente conseguiu, sem sombra de dúvida, graças a Deus, ali implantar bastante coisa e quando as condições eram adversas, né? Sim. E ainda são algumas coisas bem adversas, mas a gente vai insistindo. Sim. E a reforma foi feita lá, está um local muito bonito, temos parcerias ali, eventos sempre. Então... Que possamos fazer mais durante mais tempo. E que um dia a gente possa receber o Renatão lá como contrabaixista, fazendo uma apresentação, vai ser legal. Quem sabe, também é uma proposta, é uma ideia de levar música, né? É isso, cara, e mostrar que... para alegrar as pessoas. Né, que existem os talentos guardados aí que a gente tem que compartilhar. Irmãozão, eu agradeço de coração mais uma vez a sua participação aqui no Pode Mesmo. Falei, aqui você pode mesmo, solta o verbo, não tem tempo ruim. Mas uma coisa que eu reforço é que esse espaço é um espaço que a gente traz para valorizar o trabalho das pessoas que mesmo não tendo tanta mídia, não apareceram tanto, fizeram inúmeros trabalhos que potenciaram a vida de outras pessoas. Essa é a nossa questão. Na cultura, no esporte, na educação, para a gente poder mostrar o quanto é importante essa questão de olhar de forma mais humana para outras pessoas e, de certa forma, fazer com que a cidade
possa ganhar com isso. Você é um cara que a gente tem, né, reforça aqui o respeito e admiração. Obrigado mais uma vez, sabe que o Pode Mesmo é um espaço que também é seu e que possamos, em outros momentos aí, tá fazendo outro bate-papo, trazendo outras informações aí. Mandar um abraço para sua família, como já te parabenizei, uma família linda, maravilhosa, né? E quiser fazer propaganda da academia, que eu sei que sua filha aí é responsa, tem, né? Quiser, né? Pode ficar à vontade também. E que você saia daqui com essa energia positiva que a gente está trocando aqui. Obrigado mais uma vez e seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado pela oportunidade de colocar um pouquinho da minha vida. Foi um retrospecto ali em alguns minutos, né? Uns poucos minutos, quase uma hora. E passou rápido, né? E parabenizar a iniciativa de todos vocês aí, né? São propostas como essa aqui que as coisas melhoram, né? Que todas essas ações que vocês fazem aí, só o município tende a crescer. Então é muito importante. Parabéns. Agradeço. Gratidão mesmo. Tamo junto, irmãozão. Na fé. É isso aí, família. Pode mesmo. Mais uma vez, agradecendo aí a atenção de todos e todas. E logo, logo, mais convidados aí. Sejam bem-vindos sempre. Tamo junto. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo.